A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, as nossas escolhas, ela nos traz benefício ou malefício para a nossa vida. Nossas escolhas, elas têm consequência. Cada escolha que nós fazemos na nossa vida, essa escolha, ela vai nos trazer algo. Glória a Deus, aleluia. Se nós escolhemos as coisas boas que Deus preparou, que Deus separou para nós sempre vamos estar bem. Mas quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, fazemos escolhas que não estão de acordo com a vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências dessas escolhas. Por isso que é tão importante, sempre que nós formos tomar uma decisão, nós buscarmos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É muito importante a gente esperar, aguardar o tempo de Deus. É muito bom, muito importante a gente não sermos precipitados, a gente não se precipitar, não tentar dar um jeitinho para a gente poder ali receber aquilo que a gente tanto quer, porque muitas vezes nós temos essa mania. Ainda não chegou a hora, ainda não é o tempo, mas a gente dá sempre aquele jeitinho de se precipitar. Glória a Deus, aleluia. E como cada escolha, ela traz as consequências para a nossa vida. Mais uma vez eu repito, é importante a gente buscar em Deus, saber qual a vontade dele para a nossa vida. Porque nem sempre o que nós queremos é o que Deus tem preparado para nós. Nem sempre o que o nosso coração almeja é o que Deus preparou para a nossa vida. Às vezes nós precisamos perder, glória a Deus. Mas quem quer perder, irmãos? A gente só quer ganhar. Mas para que a nossa vida melhore, para que muitas vezes a gente seja feliz, a gente chegue ali no objetivo, às vezes é preciso perder, nem sempre, aleluia, nem sempre é tempo de ganhar, nem sempre é tempo de vencer. Tem tempo de ganhar, tem tempo de perder, porque tem coisas que estão atrapalhando, glória a Deus, aleluia, tem coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Tem coisas que servem de pedra de tropeço na nossa vida, nos impedindo, glória a Deus, aleluia, de chegar onde Deus quer que nós cheguemos, aleluia. Lembrei-me agora que quando Jesus chega ali, aleluia, naquele túmulo, naquele sepulcro, aonde estava Lázaro, Jesus disse o quê? Tire a pedra, oh glória, tire a pedra. Jesus mandou tirar a pedra, glória a Deus. Disse, tire a pedra. Ele não disse assim, eu vou tirar a pedra. Ele disse, tire a pedra. Porque aquela pedra impedia de Lázaro sair para fora. Glória a Deus, aleluia. Impedia de Lázaro sair para fora. Então, as nossas escolhas, se aquelas pessoas tivessem escolhido não obedecer a Jesus, se tivessem dito, Senhor, já cheira mal, a gente não vai remover essa pedra. Mas eles obedeceram e removeram, tiraram aquela pedra. E Jesus, ele diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu a voz de Jesus, o milagre aconteceu e Lázaro saiu para fora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer. Muitas vezes Deus tem falado, mas para nós, o falar de Deus muitas vezes parece que não significa. Porque não significa nada, porque não é o que nós queremos. Então, falar de Deus, ele é verdadeiro. O falar de Deus, ele é certeiro. O falar de Deus é certo. Se ele falou, pode obedecer. Mesmo que para você, aleluia, pareça loucura. Mesmo que para você aquilo ali não signifique, glória a Deus, nada. Mas se Deus está falando, pode ter certeza que significa tudo na tua vida. Quando Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele não questionou. Ele não disse assim, para que, Senhor, eu vou descer à casa do oleiro? Para que, Senhor? E eu lá vendo vaso de barro para mim ir para a casa do oleiro? Por acaso trabalho eu com vaso de barro para descer à casa de oleiro? Não, meus irmãos.
ele ouviu a voz de Deus, obedeceu e ele desceu à casa do oleiro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia ela nos relata muitas coisas, glória a Deus, a qual o Senhor falou e os servos obedeceu. Como quando Deus disse para Noé, Noé, constrói uma arca. Para os outros ali, falar de Deus não significava nada. Entenda o que eu estou falando. O falar de Deus para os outros não significava nada. Mas para Noé, o falar de Deus era tudo. Era o que iria salvar ele e a família dele daquelas tantas águas, daquele dilúvio que destruiu todo ser vivente da terra, menos aquele que deu ouvido falar de Deus com a sua família e com aqueles animais que ele colocou na arca. Porque quando falar de Deus para nós é tudo. E nós obedecemos, mesmo que para muitos pareça loucura, mesmo que para nós muitas vezes pareça loucura, mas a gente obedece a si mesmo. Glória a Deus. O que a gente vai ter na nossa vida, glória a Deus, aleluia, vai ser o bem. O que nós vamos ter na nossa vida vai ser as consequências das nossa decisão. Glória a Deus. E em Deuteronômio 11, glória a Deus, aleluia, 26, Deus fala sobre a bênção e a maldição. E o Senhor diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O Senhor dizendo para aquele povo de Israel. A bênção, quando ouvirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordena. Glória a Deus. Mandamento, o mandado do Senhor. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, Deus aqui está dizendo, eis que eu estou colocando diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Aleluia. Ele está dizendo, vocês escolhem ou a bênção ou a maldição. É com vocês, dizendo para aquele povo. A bênção vai vir quando vocês ouvirem os meus mandamentos. A maldição vai vir quando vocês não ouvir os meus mandamentos e ainda seguir a outros deuses que não conheceram. Então, tá vendo como cabe a nós, as nossas decisões, as nossas escolhas, somos nós que escolhemos. Glória a Deus, aleluia. E ainda em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15, diz assim, vês aqui hoje, te tenho posto a vida, o bem e vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. O Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passares a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, e que vais passando o Jordão para que entre nela e possua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. E não precisa falar mais, né? Eu já falei antes de ler os versículos, glória a Deus. Então, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas. Escolha o bem, escolha o que agrada a Deus, escolha obedecer os mandamentos de Deus para que possamos ser felizes nesta terra e que tudo vá bem na nossa vida e na nossa casa. Amém? Deus abençoe.